E aí, meu povo, beleza? Mais uma vez juntos, graças ao nosso bom Deus. Deus nos dá aí o privilégio de nós, mais uma semana, estarmos juntos para o estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Nosso guia de estudos é nesse trimestre, estudando sobre o Evangelho de Marcos. E você já percebeu aí nas semanas anteriores, não somente conosco, mas também com os outros convidados, como foi rico estudar o livro de Marcos. Agora nós vamos dar início aqui ao estudo da parte 2. Início por ser agora, hoje, mas dando continuidade, a esse estudo, ou seja, mostrando os ensinos de Jesus para os seus discípulos. Na semana passada nós já aprendemos bastante coisas, a intenção de Jesus ensinar os seus discípulos frente às situações. E nessa semana não será diferente. Por isso, fique ligadinho aí conosco e que essa semana também vai estar muito rica, em lições preciosas para todos nós. Nós estamos aqui com os nossos convidados, gostaríamos de estender aqui para eles as boas-vindas. A gente pode aqui em algum momento falar bom dia, porque estamos numa manhã linda aqui, mas não importando isso, a hora que você estiver conectado conosco, seja de manhã, à tarde ou à noite, você é bem-vindo, porque, afinal de contas, a intenção nossa é aprender ainda mais a respeito do nosso Mestre Jesus. Se Jesus estava ensinando os discípulos, e os ensinos de Jesus foram tão preciosos para os discípulos, isso rasga o tempo, isso ultrapassa os limites do tempo, milênios, e chega até nós, mostrando que aqueles ensinos também valem para os nossos dias. Então, seja bem-vindo, está aqui o irmão Djalma Monteiro, como eu disse para vocês, ele é ancião aqui da Igreja Adventista de Catanduva. Nós estamos aqui na cidade de Catanduva, distrito de Catanduva. Damos as boas-vindas para você. Bem-vindo, Deus abençoe. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. Estamos aí mais uma vez para ecoar o chamado de Jesus. Vinde a mim. Jesus chamando os seus discípulos para fazer parte do seu reino. E eu falo ecoar porque quando nós ouvimos a mensagem, atendemos o chamado, ele nos chama para levar esse mesmo chamado dele a outros e ensinar o que é ser discípulo. Jesus ensinou o que é ser discípulo e nós temos que ecoar esses ensinamentos de Jesus. Que Deus possa nos usar no estudo dessa lição também. Amém. O nosso outro convidado está aqui, é o Maicon Douglas. Maicon, ele é obreiro aqui no nosso distrito, ele é uma pessoa que está encarregada aqui de, especificamente assim, passar estudos, professor de Bíblia, ensina sobre a palavra de Deus aqui a várias pessoas que estão conhecendo o poder do Evangelho através desse instrumento que é o Maicon. Você também bem-vindo, obrigado por estarmos juntos mais uma vez, que Deus abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você for assistir isso aí. Eu tenho um texto para a gente começar. Está em Isaías 43:13, que fala assim: agindo Deus, quem vai impedir? Eu não tenho dúvida de que neste momento, assim como eu, Djalma e o pastor, Deus vai agir em nossa vida e a gente juntos vamos tirar lições para as nossas vidas espirituais. Que vocês fiquem aí com a gente, tomem como partido a Bíblia sempre, e é isso aí, que Deus seja louvado porque você está assistindo. Muito obrigado, Maicon. Nós vamos, então, nesse momento, orarmos, pedirmos a bênção do Senhor sobre o estudo, pedir que o Espírito Santo esteja conosco e com você também, e assim possamos, então, juntos aprendermos da palavra de Deus. Já você pode orar, por favor. Vamos orar. Grandioso Deus, amorável Pai, mais uma vez estamos na presença do Senhor para poder estudar um pouco mais ou recapitular o estudo da lição da Escola Sabatina. Pedimos que o Senhor se faça presente em nosso meio, que o seu Espírito Santo nos use e também use aqueles que vão estar do outro lado, ouvindo a sua mensagem, que possa colocar também no seu coração e praticar também. Isso é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meu povo, vamos aqui dar início. Nós vamos ler com você o que está aí no livro de Marcos, capítulo 10, versículo número 45. Diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Se você se lembrar, na semana passada, nós terminamos o estudo da lição da semana passada, da parte 1, justamente falando sobre essa questão do serviço. E agora, não por coincidência, mas por providência, o texto áureo da lição, aquele texto que é o texto de memória, onde relemos ele a cada dia da semana,
também fala dessa disposição de Cristo em servir. Diante do Evangelho, a essência do Evangelho, para mim, está nisso. Para mim, está em servir. Jesus Cristo pede isso. Ele, sendo o Filho do Homem, o Rei dos Reis, não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida. Assim como na lição anterior, na lição da semana passada, na parte 1 do nosso estudo, nós estudamos o livro de Marcos, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Agora, nessa lição, nós vamos nos deter um pouco mais especificamente no capítulo 10 do livro de Marcos. Lá na lição da semana passada, nós estudamos e começamos o estudo falando sobre a cura de um cego. Vocês se lembram? Aquele cego que Jesus teve que tocar nele 2 vezes, falando ali, né, o ensino para os discípulos sobre a visão espiritual, que às vezes demora um pouco mais para um ou para outro. Nós vamos terminar a lição dessa semana, na parte 2, falando também da cura de outro cego. E aí nós vamos tentar, então, fazer essa conexão desses 2 milagres e vamos ver o que é que o Senhor tem para nos revelar. Então, o foco dessa lição, dessa semana, será aqui no capítulo 10. Tá? Lembrando que o capítulo 10, ele vai trazer assim, alguns elementos, alguns ensinamentos importantes e nós vamos ver cada um passo a passo. Tá? Você vai ver que ele vai se referir aqui sobre casamentos, filhos, como se relacionar com as riquezas, né? E assim, por fim, as últimas recompensas que temos é de seguir a Cristo. Tudo isso nós vamos juntos nessa lição dessa semana. Nós vamos estudar juntos aqui com os nossos convidados. Ok? Então, eu gostaria de que vocês já pudessem estar aí a postos, pegar a sua lição, tome aí a sua lição e vamos estudar aqui. A lição, ela traz aqui algo interessante, falando aqui sobre uma conversa, ou até mesmo uma pergunta que os fariseus estavam fazendo para Jesus. E o assunto aqui era sobre divórcio, ou seja, divorciar-se da mulher. Isso era lícito? Não era lícito? O que isso tem a ver com, ou qual é o ensino que Jesus tem aqui para nós nessa questão do discipulado? O que está acontecendo aqui? Eu vou pedir aqui para o Djalma, para ele já dar a sua participação aqui, dar a sua visão nessa questão. Parece que tinha lá naquela época já 2 escolas, cada uma tinha um pensamento divergente. O que você pode falar a respeito? Nós vemos que desde o princípio o casamento foi algo dado por Deus e foi dado antes do pecado, não foi depois do pecado, né? Alguns dizem por aí que o primeiro pecado foi o sexo, coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O casamento foi instituído por Deus, tá? E ele foi instituído para que viva sempre, toda a vida. A princípio era para viver a eternidade, tá? E depois que o pecado entrou, a morte veio, então até que a morte separe. E Moisés aqui em algum momento, devido às dificuldades de uma coisa e outra, nós vemos que Deus permite ali, mas ele explica, Jesus explica aqui o porquê. Por quê? Por causa da dureza do coração do ser humano. Ainda que haja erros, tá? Ainda o conselho é fazer o quê? Que perdoe. É fácil? Não é. Mas é esse o intuito. Mas você percebe aqui que depois então usaram, aqui fala da escola de Hillel, né? Que usaram isso para facilitar agora o divórcio por qualquer motivo. Você vai perceber aqui que era comum naquele período, um homem com seus 40 anos, sua esposa também beirando seus 39, 40 anos, ele simplesmente começava a pensar o quê? Em trocar ela por 2 de 20, né? Como a gente costuma brincar por aí, né? Mas era justamente isso. Porque tinha uma dificuldade aqui, outra ali, então está na hora de trocar, vou arrumar outra mulher, como se fosse algo que você possa despachar na hora que você quiser. Mas Deus diz em nenhum momento. Mas a pergunta, quando foi feita, não foi feita pensando no casamento. Foi feito pensando em colocar Jesus em maus lençóis. Para que ele se colocasse ali como sendo autoridade, e ali estava vivendo um momento onde Herodes Antipas aqui, governante ali da região leste do Jordão, ele havia separado da sua esposa e já João Batista havia dito, você está vivendo em pecado. E aí custou a cabeça de João Batista.
ou de repente nós pode arrumar mais um para ser decapitado aqui nessa história, né? Mas Jesus, sabiamente, ele conseguiu colocar ali o verdadeiro propósito, o verdadeiro ideal do casamento original, lá do começo. Aquilo que Deus havia planejado. É esse o objetivo. Foi instituído o divórcio para quê? Por causa da dureza do vosso coração. Ainda assim, o perdão deve de prevalecer. Muito bem. E o Marcos, você vê que aí tem um detalhe, né? Tinha a conspiração, eles tinham essa intenção de colocar Jesus em maus lençóis, como ele usou o termo, né? Mas em uma situação de dificuldade mesmo. Porque se João Batista já tinha sido morto por ter confrontado Herodes, e eles queriam que Jesus morresse, né? Porque Jesus era uma ameaça. Tudo que Jesus ensinava, frente ao que eles pregavam, às vezes era muito choque, era muito confronto. Porque, poxa, eles tinham o poder nas mãos, a religiosidade nas mãos, e eles usavam isso para benefício próprio, não para benefício das pessoas. Daí, às vezes, a gente consegue já ir vendo no campo de visão por que diz que o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. E se tinha uma coisa que essas pessoas dessa época precisavam aprender é sobre essa questão do serviço. É claro que aqui, como já foi muito bem colocado, nós não estamos aqui falando do divórcio em si. Não. O divórcio aqui, Jesus foi muito claro. Eles têm que viver em uma só carne, têm que ter esse vínculo de unidade, eles são indivisíveis. Essa é a visão de Jesus, mas aqui tinha algo por trás. A dureza do coração daqueles camaradas que lá estavam, né? Dos líderes religiosos. De quem deveria ser o brando, o entendido de compreender as coisas, não. Os caras eram duros de coração e ainda atrapalhava a relação do povo com Deus, né? Verdade. E trazendo para nós não é diferente hoje, né? Não é diferente, né? Quando uma pessoa começa aí, talvez, dentro da igreja ou, sei lá, em algum lugar aí, começa a se destacar, a pessoa vem e quer passar a perna, né? Aí Jesus usa, vamos dizer assim, essa história do casamento, isso que os fariseus lá da época, lá os líderes religiosos aí, enfatizava muito, justamente igual o Djalma falou, para pensar, tipo, se João Batista morreu por causa de que ele confrontou Herodes, então agora nesse momento, nesse determinado momento, nós também vamos fazer essa pergunta e ele vai perder a cabeça. Mas por quê? Porque Jesus estava se destacando de um certo momento. E daí eu costumo dizer que as pessoas, ao invés de ajudar, elas atrapalham, né? Tentam atrapalhar. Aí elas viram aquele momento ali, aquela circunstância, e falou, bom, é agora. Tá falando sobre casamento, então eu já vou alfinetar ali, vamos ver o que ele vai dizer. E aí é interessante que na lição, fala assim, em vez de debater a lei de Deuteronômio, Jesus mencionou o que o pastor acabou de dizer agora, unidade, né? Viver em unidade. Viver em união. E não é diferente de nós, né? Aqui dentro da igreja, a gente podia colocar nós. Porque a gente, como cristão, a gente tem que fazer o quê? Se ajudar. Se ajudar. Eu já vi uma pessoa, não vem ao caso, a pessoa, tipo assim, a gente falou sobre o estudo bíblico, sobre um batismo e etc. E daí a pessoa deu pouco caso, sabe? Como assim, isso aí não sabe nada, uma coisa assim, entende? E não é diferente dos nossos dias. Por quê? Porque as pessoas, ao invés de nos ajudar, ela quer fazer o quê? Quer te derrubar. Não é assim que funciona, pastor? Estou errado? Se você lembrar, Djalma e Marcos, semana passada nós estávamos falando que parece que as coisas assim que tem aqui no Evangelho tem algumas coisas que é meio desconexas, né? Mas não, quando você vê, é igual. Poxa, você está querendo ensinar lições para os discípulos e de discipulado, aí vem aqui e fala de casamento, de duas escolas brigando, que tinha uma lei que protegia a mulher e um queria facilitar. Aí eu vejo aqui duas coisas, conspiração e distorção. Conspiração porque queriam armar uma cilada para poder pegar Jesus e colocar ele em perigo frente ao rei que já tinha matado João Batista. E distorção porque pegava uma lei que era para proteger a mulher e a escola de Hilel, que era uma escola mais... que ele era mais liberal. Mais progressista. Né? Olha o político falando, né, gente? Aí, eles queriam, então, distorcer, porque eles pegavam uma lei que era para proteção e eles queriam pegar essa lei e fazer uma aplicação para tentar facilitar a questão do divórcio. Mas não, a gente vê que no caminho do discipulado, nós corremos esse tipo de risco também. Aí depois,
Se você continua lendo o Evangelho de Marcos, nós estamos no capítulo 10, lembrando, tá? Versículo 13. Aí diz assim, ó, então trouxeram algumas crianças. Aí parece que o negócio está desconexo mesmo, né? Porque, poxa, começa a falar de casamento e agora vai falar de crianças. Lembra da parte introdutória da lição? Lá vai falar de alguns pontos, procurando através dessas ilustrações que a palavra de Deus traz, lições para a nossa vida. Agora, nessa questão das crianças, ô Djalma, o que é que a gente pode tirar de lição aqui? O que é que estava acontecendo ali? Porque os discípulos eles também não estavam compreendendo. Eu já não compreendia o que Jesus falava sobre a morte, não compreendia a questão das crianças, porque agora eles queriam impedir as crianças de vir a Jesus. O que Jesus quer ensinar para nós aqui? Sim. Primeiro, a parte que falta conexão aqui, ou que aparentemente falta conexão entre o casamento e as crianças, é por falta de entendimento, né? Porque a consequência de casamento é criança, não é? Então, faz parte. Mas aqui existe uma situação que você vê, Jesus foi estar no templo com quantos anos? Com 12 anos. Era as regras do momento, da época que a criança ficava em casa, aprendia em casa, não ia no templo para não atrapalhar. E aqui os discípulos quiseram implantar a mesma regra, de certa forma. Quando as crianças chegaram ali próximo, as crianças vão atrapalhar o mestre. Para com isso. E tal. Mas agora o que Jesus faz? Ele acolhe aqueles que trouxeram as crianças. Ele abençoa as crianças. Mas ele não deixa barato também com os discípulos. Ele repreende os discípulos. Essa não era a atitude que era para se esperar. E ali ele abençoou as crianças, mostrando o quê? Eles fazem parte do meu reino. E nós temos que se tornar iguais a eles. E esse sentido de ser iguais a eles, justamente o quê? O coração de criança é tão... é uma coisa diferente, pura, a palavra certa. Eu trabalho com crianças no infantil, com crianças de 5 anos, 6 anos. E às vezes vem um lá, porque o fulano me bateu, não sei o quê. A gente conversa, não sei o quê. Mas dá 2 segundos, você falou uma coisa com o outro, já sai os dois abraçados, sorrindo, brincando e tudo mais. Aí você pega o adulto. Por muito menos... ele vira a cara e nunca mais fala com o outro porque foi Só porque pisou no pé. Só porque pisou no carro, sabe? E Jesus fala então para nós sermos como a criança. Ou o quê? Ser puro de coração. Olha, perdoa, apaga e vamos tocar para frente, estamos todo mundo junto e tudo mais no caminho da salvação. Seria muito mais fácil se nós conseguirmos levar isso avante. Lembrando, Jesus aqui fez questão de dizer para os discípulos, a atitude de vocês está errada. E isso serve de repreensão para nós também. Algumas vezes se incomodamos com a atitude de criança dentro da igreja. Tira um pouco o silêncio às vezes, né? Você quer ouvir uma coisa e outra, você escuta uma criança agitada, outro lá. Mas lembre, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. É isso que Jesus disse. E nós temos que abraçar e atender todos esses, plantando a sementinha do evangelho também no coração de cada um. Sabe, essa semana eu vou falar aqui para vocês, eu não sei nem se eu deveria tocar nisso, mas eu vou falar aqui, mas assim, eu não quero ser oportunista agora também, mas essa semana houve algo que me chocou muito, de um vídeo, Maico, eu não vou nem citar nomes, porque não é esse o feitio, mas só a situação. Um determinado pastor, ele pregando, ele falou, Djalma, das crianças com espectro autista. E assim, sabe, aquilo me revoltou de uma maneira, porque ele foi muito infeliz na colocação dele, né? E aqui a gente vê, assim, sabe, um carinho, sabe, que Jesus está tendo com essas crianças. E pelo contrário, os discípulos que tinham toda aquela mentalidade, poxa, tinha crianças que quando nasciam, alguns bebês eram abandonados e alguns resgatavam os bebês e criavam, mas só para poder vendê-los como escravos. Olha como que a maldade das pessoas vai longe, né? E eu estou falando dessa questão do espectro autista, não é por nada, mas é porque, assim, eu acho que é muita pureza no coração daquelas crianças, sabe? E, assim, pelo contrário do que disse a afirmação, não é o ventre que é amaldiçoado, pelo contrário, é uma bênção. E a família que tem uma criança autista, aquela família como um todo, eles crescem muito como pessoas, porque a vida do autista nos ensina muito. Nós estamos vivendo numa sociedade impaciente, uma sociedade intolerante, que não se fala tanto em inclusivismo, mas que às vezes exclui. E isso fica aí também, um adendo para o nosso povo,
para a nossa igreja, para nós sermos mais inclusivos do que exclusivos. Nós deveríamos, e aqui, pegando esses ensinamentos de Jesus, e não só com as crianças, mas com todos, nós deveríamos muito mais abraçar do que a gente condenar. Às vezes as pessoas precisam apenas de um abraço e nós já estaríamos resolvendo o problema delas. E eu acho que vai muito disso, né, Marco? Essa pureza da criança, acho que aqui é a grande lição, né, do discipulado aqui, né? Verdade. O pastor vai lembrar de algo que aconteceu, você vai rir. Já é a segunda criança já que faz isso. Você lembra aquele determinado dia que a gente fez, se eu não me engano, foi 5 ou 6 batismos? A gente fez um aqui na Central, 2 no Flamingo e 2 no Cidade Jardim. No final da tarde, a minha filha tem 3 aninhos, Maite, pequenininha e tal, ela mandou bem assim pro pastor. Ela falou assim, pastor, eu quero batizar. Ela falou. E aquilo lá me chocou de uma tal maneira, assim, eu chorei muito. Aí o pastor até brincou, falou, louco, Michael, aí você me quebra, hein? E aí a gente vê a pureza, sabe, de uma criança que, assim, como os nossos filhos começam a crescer dentro da igreja. A minha filha é de berço, eu não tive esse privilégio de ser de berço, mas a gente vê a facilidade, algo assim de entender as coisas tão fácil, tão fácil. Esses dias a gente estava dando início aí na sexta-feira, chegando ao pôr do sol quase ali, e a minha filha, a gente estava bem um pouco atrasado, e ela chegou em mim, eu fiquei com tanta vergonha, ela chegou em mim e falou bem assim, papai, e o pôr do sol? E o pôr do sol? A gente não vai fazer? Aquilo lá me chocou de uma maneira. E a gente vê a pureza das crianças, né? Como bem o pastor colocou, o Djalma falou um pouco também sobre. Então a gente tem que deixar as crianças. Antigamente eu pensava da forma que o Djalma falou. Quando eu entrei na igreja, eu falei, nossa, mas a mãe e o pai têm que segurar a criança, né? Mas não também deixar a criança fazer o que quer. Mas deixar ela vir, ficar à vontade na igreja. E para Jesus, lógico, né? Sem dúvida alguma. Djalma, veja bem, a lição ela tem uma declaração aqui que eu achei muito, muito boa. Está no livro Ciência do Bom Viver e diz assim, ó, não falem de religião como de uma coisa que as crianças não possam compreender e nem procedam como se não esperasse delas a aceitação a Cristo. O que aqui está querendo dizer? Por exemplo, a gente fala como se as crianças não compreendessem. E às vezes a gente tenta impedir eles de aceitar Cristo. Cara, que declaração, assim, que mexeu comigo, né? Eu acho que aqui o texto vai na contramão, né? Na realidade, ele vai na mão certa. Nós que vamos Nós que na contramão, né? A gente percebe que muitas vezes o adulto tem dificuldade para entender determinados assuntos e a criança vem lá e, ó, rapidinho entendeu. Você falou sobre o autista, eu tenho um filho autista, o Daniel, e você foi falando aí, porque ainda é emotivo ainda, sabe? Porque a gente vê algumas situações na vida do Daniel, sabe? O Daniel, para você ter uma ideia, ele tem mais facilidade para levantar de manhã e fazer sua meditação do que o pai, que sou eu, sabe? Eu levanto pela manhã cedo, ele é o primeiro normalmente a levantar em casa, depende do sol, né? Se o sol nascer lá, e ele vai lá para a sala, pega a Bíblia, a lição da escola sabatina. Eu ainda estou tentando mudar um pouco o conceito dele. O conceito dele é que tem que ler 20 versos todo dia. E eu falo, não, tem que ler pelo menos um capítulo, então. Porque às vezes ele para no meio porque deu 20 versos. Mas ele vai, ele lê, você pergunta as coisas para ele, ele conta o que ele estudou e tudo. E ele não está atendendo o chamado de Deus, o chamado do Espírito Santo? Com certeza. Melhor do que muitos, melhor do que o pai, como eu estou dizendo. Sem dúvida mesmo. Sabe? Senta lá, a Bíblia dele, essa Bíblia de estudo tá lá, ele não traz para a igreja nem nada, é só lá. Sabe? Todinha, cada verso que ele lê, ele tá lá pintadinho, para garantir que tá lido, sabe? O que é isso? É Deus trabalhando no coração de uma criança que entendeu aqui, ao ouvir alguém falar, que nós temos que ler a palavra de Deus todo dia. Então ele marcou lá 20 versos, todo dia ele lê. Não importa quanto tempo ele vai levar para ler. Mas todo dia tem 20 versinhos para ler. Estou tentando ver se ele lê um pouquinho mais. Mas ele tem o seu momento de oração, o seu momento de meditação, que muitos dos adultos não conseguem ter. Né? Entendeu a mensagem. A gente fala que é difícil, eles não vão entender, não vão compreender. Meus amigos, quem trabalha no coração de cada um é Deus. E aí tem um texto da orientação da criança que me assusta. Sabe por quê? Porque ela fala sobre o trabalho do inimigo de Deus.
O inimigo de Deus lá fala, ele não tem escrúpulos. E ele, aonde a criança estiver solitária, sozinha, ele vai trabalhar para atingir o coraçãozinho dela, para desviar ela do caminho do Senhor. Por que ele vai desviar? Por que ele tenta desviar? Porque Deus está trabalhando com esse coração. Então nós somos amparo. Adultos aqui são amparo para conduzir, é um condutor. Tá? Então você tem que proteger. E proteger do quê? Não é lá do acidente de carro que pode acontecer ali na rua, não. É justamente dos ataques do inimigo, porque ele não tem escrúpulos e são essas crianças, são os nossos filhos, que ele vai tentar atacar para desviar do caminho do Senhor lá na infância ainda. Verdade. Porque ele sabe que é ali que está a pureza e vão aceitar o evangelho da maneira correta, como deve ser aceito, que às vezes nós temos dificuldade para aceitar. Esse assunto das crianças é um assunto muito especulativo. A gente poderia ficar aqui, nossa, mais de horas falando, né? Mas eu vou fazer um comentário e eu vou passar a palavra para o pastor. Uma vez eu vi um determinado vídeo do pastor Luiz Gonçalves, junto com uma criança de 8 anos. E essa criança com 7 anos, ele ia em todos as séries de evangelismo, todas. E essa criança chegava no pastor e falava que queria se batizar. Quando fez 8 anos, o menininho, eu até me emocionei muito. Não sei se vocês já viram o vídeo. O menininho levou um bilhetinho assim, ó, colocou no bolso do pastor e falou que ele queria se batizar. E daí chegou, foi, buscou o menino, tal, batizou, e o pastor falando, assim como o Djalma colocou agora, a gente adulto, né, contextualizando todas as pessoas, nós demoramos tanto para tomar uma decisão, né? E uma criança com 8 anos de idade, o Djalma bem colocou, o Danielzinho, a minha filha, 3 anos, não entende muitas coisas, e já está aprendendo um monte de coisa. E a gente demora tanto tempo para tomar uma decisão, né? Tanto tempo. Uma decisão que a gente, como ser humano, é a decisão ideal para a gente tomar. Que é a gente deixar que Jesus seja o nosso Senhor e o nosso Salvador de nossa vida. Falando dessas duas crianças em específico, eu acho que no nosso contexto aqui, e eu na figura de pastor, muita gente dá a mão, abraça a gente e tudo. Não é desmerecendo os abraços, pelo contrário, eu gosto de ser abraçado, né? Receber esse carinho da nossa irmandade. Mas eu até falei um dia desses, né? Que o abraço mais puro que eu recebi na igreja foi do Daniel. O Daniel, no caso, o filhinho do Djalma, porque o meu também se chama Daniel, né? Mas o filhinho do Djalma, teve um dia que ele me deu um abraço que ficou assim registrado na memória. Essa semana mesmo, agora que se passou, a Maitê, que é a filhinha do Maico, em uma ocasião, nós saímos da igreja e eu me despedi dela. E ela ficou o culto inteiro sentada ao lado da minha esposa, Silvinha. Mas na hora de ir embora, eu não sei se a Silvinha saiu e foi cumprimentar alguém e ela não despediu da Maitê. E aí a Rafaela, que é a esposa do Mike, teve que chegar em casa, mandar um áudio para a Silvia, para a Maitê se despedir dela, porque ela foi o caminho inteiro chorando porque ela não se despediu da tia Silvinha. Isso é para vocês verem, assim, gente, o que é a pureza das crianças. E sabe o que a lição coloca? A lição coloca assim, ó, Jesus sempre amou as crianças. Ele, o nosso Senhor e Salvador, ele aceitava a inocente afeição de amor espontâneo e sincero da parte delas. É por isso que a gente tem que aprender tanto com as crianças e aceitar o reino como criança. Aceitar o reino dos céus, porque delas é o reino do Senhor. Não as impeçais. Você tem um filhinho, uma filhinha, que ele já tem essa idade de 8 para 9 anos, incentive seus filhos a aceitarem a Jesus Cristo como seu Salvador. E aí, dando continuidade, parecendo e continuando esses negócios desconexos, que só aparece, aí a lição sai de casamento para falar das crianças, tudo no sentido de aceitação, e aí depois vem falando de um jovem rico. A história do jovem rico, ela é conhecida, nós já sabemos, já conhecemos, né, já aprendemos inclusive bastante coisa, você já ouviu sermões a respeito, mas nessa questão, Maico, o que é a essência desse ensinamento aqui, nessa questão do jovem rico? O que eu tiro como base para a minha vida é que o jovem rico, ele tinha um Deus ali, né? E o Deus dele era a sua riqueza, os seus ídolos, etc. E daí ele chega em Jesus e ele pergunta para Jesus. Fica assim, em um determinado momento, ele fica com dúvida. Mas o que eu tenho que fazer para mim ser salvo? E daí Jesus fala, guarda os mandamentos. E aquele jovem, ele guardava todos os mandamentos. Aí Jesus pega e fala assim, vende todos os seus bens
e siga-me. Mas por que será que Jesus falou, vende todos os seus bens e siga-me? Porque o primeiro mandamento fala o quê? Não terá outros deuses diante de mim. Então o Deus do jovem rico era o quê? O seu dinheiro. Por isso que até o título da lição fala assim, o melhor investimento. O melhor investimento, sim. Hoje eu tiro como base para a minha vida espiritual. O melhor investimento é a gente ter como cabeça de nossa casa, ou de nossa vida, melhor dizendo, Jesus Cristo. E, Djalma, Marcos capítulo 10, versículo 27, diz assim, ó, Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens, vamos lá, para o homem é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus nada é impossível. E nessa questão aqui do livro, né, que já é uma conclusão da história, né, que fala do jovem rico, depois fala sobre o poder das riquezas, aquele negócio todo, mas aqui deixa claro de que não é por esforços humanos que uma pessoa vai entrar no reino dos céus, e sim pela graça e pela misericórdia de Cristo. Não é pelas obras, né? Lá Paulo fala... Apesar de que as obras têm o seu lugar, mas não é a obra em si. Exato. Não é a obra em si. Você perceba bem que Deus sempre vem pedindo o que de nós? O nosso coração. E aí, onde está o seu coração, aí está, né? E tal. Então Jesus ele está fazendo o que? Pedindo o nosso coração. O que você percebe ali que a confiança está o que? Não, eu sou uma pessoa boa. Esse jovem que estava aqui, ele se julgou uma pessoa boa. Aí eu me reporto a Jeremias. Jeremias diz o quê? O coração o quê? É enganoso. Eu me olho como gente boa. Se eu perguntar para qualquer um, vai dizer assim, não, eu sou gente boa. Mas aí Deus disse que assim que olhou lá de cima, eu achou um sequer bom aqui. E aí, como é que fica? Eu vou discutir com ele? Não sou bom. Sabe? O meu coração está dizendo, não, porque mas eu tenho que mudar um monte de coisas. E aqui ele tinha um problema sério, não enxergava as dificuldades. Mas aqui, o que parece impossível para o homem mudar. E nós vemos aí que ele chega a dizer, em outros textos, onde que seria até impossível o rico entrar no reino dos céus. Aqui ele fala do camelo, né? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ele está colocando aqui como que é impossível. Mas na sequência ele fala que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Deus pode trabalhar no coração da pessoa ao ponto de ela entregar tudo que tem. E nós não estamos falando aqui de entregar todos os seus bens à igreja, como é o sermão bem colocado, pregado por aí. verdade. Mas é para os pobres que, né? Exato. É você se colocar à disposição do trabalho do Senhor, inclusive com os bens que você tem. O atendimento à necessidade do próprio que está ao seu lado. Quantas vezes nós vemos uma pessoa com condições, mas não pode socorrer alguém que está ali ao seu lado, porque senão vai perder algo. Vai diminuir aquilo que ele tem. Ele está agarrado no quê? Nos seus bens. E é isso que Deus está dizendo aqui. É impossível um indivíduo desse entrar. E ele acha o seguinte, olha, eu vou fazer alguma coisinha aqui, vou dar uma esmolinha ali, outro lá, porque assim eu consigo a graça de Deus. Deus está dizendo, não, filho, a graça é quando você aceita o meu sacrifício. Só isso. Então, quando Deus entra no coração da pessoa, ele muda esse coração da pessoa. Então, aquilo que é impossível para nós humanos, deixar, olha, eu sou agarrado na caneca aqui, que é minha, que ninguém pode tirar. Eu dou um pouquinho da água, mas a caneca é minha, não dou, não. Tá? O que Deus faz? Olha, meu amigo, eu quero o seu coração. Quando eu entrego o coração, você entrega a caneca, você entrega a água, você entrega tudo. Tá? É isso que Deus está dizendo. Você está sempre pronto, à disposição para o trabalho. O jovem rico aqui não esteve. Você vê que ele deu uma demonstração clara. E Jesus foi tão clássico com ele que eu fico abismado com a história. Ele falou, não, eu sou o guardador dos mandamentos. Jesus disse para ele, você não é. Onde está escrito isso? Não entendeu a essência do negócio ainda. Jesus não falou para ele assim, você é transgressor da lei. Ele não disse, isso não acusou ele. Mas ele falou, filho, você guarda a lei e guarda. Então faz o seguinte, vai lá, vende tudo aquilo que está te separando de Deus. Dá aos pobres, vem e segue. Ele precisava se libertar do Deus que ele tinha. Você percebe que para Zaqueu ele não pediu nada. Nada. Ele não estava preso aos seus bens e deu demonstração disso por livre e espontânea vontade. Mas aqui para o jovem ele precisou pedir aquilo que o separava de Deus. O que é que vem separando nós de Deus também? Pode ser os bens, pode ser outras coisas quaisquer. Quando nós fazemos isso, nós estamos colocando uma idolatria no caminho, né? Uma imagem de escultura no caminho. E às vezes nós pensamos somente em santos e outras coisas mais. Não, Deus está falando aqui de qualquer coisa que ocupa o primeiro lugar.
Jesus realmente conhece o nosso coração mais profundamente do que a nós mesmos. Jesus, ele conhece o nosso interior, o nosso ser, e ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Perceba que os últimos 2 pontos que foram tratados, seja ele das crianças, da pureza das crianças, da vinda delas a Cristo, como elas vêm de maneira pura, livre, de maneira saudável a Cristo, e o jovem rico eliminando e tirando tudo aquilo que atrapalha a vinda pura, a vinda verdadeira, sem reservas a Cristo. Você perceba que aqui a lição faz esse tipo de comentário, mostrando toda essa limpeza e essa pureza, justamente para quê? Para entrar agora numa parte um tanto quanto delicada. Se você quiser acompanhar Marcos capítulo 10, versículo 32 em diante, a lição já vai colocar aí que eles estavam então a caminho de Jerusalém. Estavam subindo para Jerusalém. Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e seguiam tomando de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhe as coisas que deveriam acontecer. E é nesse momento em diante que Jesus começa a revelar para os seus discípulos o que aconteceria lá em Jerusalém. O cenário agora muda para que eles possam, então, realmente ter um conhecimento mais profundo daquilo que iria acontecer. De maneira específica, Jesus falou sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Algo que eles teriam e necessitariam compreender, tendo em vista que até agora não compreenderam muito bem esse assunto, né, Mike? E agora, depois de toda essa pureza, nesses 2 momentos que nós tratamos aqui, mostra que está livre, está puro de coração, vocês vão compreender agora o que é a essência mesmo do negócio e para que foi que eu vim. E aí Jesus fala desse assunto, ou repete novamente, o assunto da morte e da ressurreição. Verdade, muito bem colocado, pastor. Aqui até a pergunta fala assim: vocês podem beber o meu cálice? E aí, bem como o pastor colocou, aqui na lição, vocês reparam aí, está escrito assim, ó: Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer como mártir. João foi o que viveu mais tempo entre os apóstolos e foi exilado em Patmos. E será que Jesus não faz essa pergunta para a gente hoje? Para mim, para você que está assistindo, para o pastor, para o Djalma. Vocês podem beber do meu cálice? Será que ele não faz essa pergunta para nós? Porque eu me coloco como o apóstolo Paulo colocou, como o pior. Porque às vezes a gente tem tamanha pouca fé que nós abandonamos e não bebemos do cálice de Jesus. Porque nós preferimos abandonar a nossa fé num determinado momento, em algo que aconteceu, como a gente até brincou aqui, pisou no meu pé, não venho mais à igreja, surgiu um imprevisto, algo assim a se fazer no sábado, ou com muitas outras especulações aí fora, e a gente vai e abandona, e a gente não toma o cálice de Jesus. Fala, não, Jesus, hoje Jesus vai esperar. Hoje Jesus espera um pouquinho e amanhã eu tomo. Amanhã eu vou na igreja, não tem problema, etc e tal. E a gente tem como colocar como partido que quem é o primeiro, como bem a lição colocou na lição de terça-feira, é Deus. E se precisa a gente morrer pelo Evangelho, assim seremos, morreremos pelo Evangelho. Morreremos pelo Evangelho. Talvez essa fosse, né, como se diz, né, o ápice da conclusão de todo o ensinamento, que os discípulos fossem preparados para que um dia eles pudessem realmente ser quem eles foram, né? Cada um deles teve sua peculiaridade, teve o seu momento de encontro pessoal com Cristo e finalizaram a sua vida realmente defendendo a bandeira do Evangelho. Agora, Jesus ensinou, Djalma, que os governadores usam o poder para obter vantagem. Contudo, no reino, o poder é usado para edificar e abençoar a vida das pessoas. Por isso que ele diz, dando a vida em resgate a muitos. E só que parece que não era isso, né, que os seguidores queriam ouvir, né? É um pedido meio, né, desafiador, né, por dar a vida, né, em resgate a muitos e tal. Eles realmente não compreenderam essa declaração de Jesus, né? Não. Nós vemos aí que, ao ele colocar isso, os discípulos questionaram depois, né?
E todo mundo que tem hoje, pelo menos a gente vê no mundo político, não vamos dizer todo mundo, generalizar, né? Mas a gente vê que o pessoal quer poder para obter vantagens. E Jesus aqui, não precisa questionar, ele podia não ser o rei, podia não ser o imperador, podia não ser isso, aquilo, outro, mas era o dono do poder, né? Mas ele vai contra isso, eu não estou aqui para ter vantagem em nada. Aqui, muito pelo contrário, né? Estou aqui para servir, como nós vimos na lição anterior, né? Para ser serviçal. Eu sou o maior deles aqui no final, ele é o maior serviçal, porque ele veio para dar a vida por cada um. E os discípulos tiveram dificuldade justamente porque, pela mesma visão da lição passada. O Messias é o libertador. O Messias não é o libertador do pecado, mas é o libertador do jugo romano. E Jesus vem dizendo diferente, eu vim aqui para te libertar do pecado. E para libertar do pecado ele precisava morrer. Precisava dar a vida. Então eu estou disposto a dar o máximo de mim para que você possa ter salvação. Pedro, para que você, Djalma, para que você, Michael, para que você, Giba, possa ter salvação. Então ele vem e expõe isso. Mas você vê que eles têm dificuldade de novo. Lá no capítulo 8, nós vimos agora há pouco. Né? Pedro, não, você acha... Para com esse negócio aí. E Jesus já arreda-te de mim, Satanás. Ele já, de imediato, ele repreende o inimigo. E você percebe que depois que Jesus morre, os discípulos passam por um momento de depressão profunda, né? Um comentário que ele fala diz que os dois momentos de maior depressão foi justamente a morte de Jesus para os discípulos, a decepção enorme, e o desapontamento de 1844. Sabe? Diz que foram dois pontos comparáveis, né? Exatamente. E aí você vai perceber aqui por que eles fizeram isso. Por que eles passaram por essa decepção enorme? Porque não atentaram aos recados, às notícias, às informações, às profecias que Jesus foi dando sobre o seu próprio sacrifício, para que eles pudessem ser salvos, para que eu pudesse ser salvo. Eu estou apontando eles, né? Porque ele estava falando diretamente com eles. Mas a conversa deles serve para mim hoje também. Transpõe o tempo. Exatamente. Vocês se lembram que eu disse para vocês no início que a lição da semana passada nós começamos estudando sobre o milagre de um cego. Vocês lembram que Jesus tocou nele 2 vezes, mas ali não é porque faltou poder em Cristo, pelo contrário, era só mostrando que às vezes as revelações no campo espiritual às vezes demoram um pouco mais para que todas as pessoas tenham esse amadurecimento no campo da visão. E eu disse para vocês que a lição dessa semana terminaria falando do milagre de outro cego. Então, de Marcos capítulo 8 até Marcos capítulo 10, estudamos aí vários momentos de ensinos de Jesus para com seus discípulos, nesse preparo dessa revelação desse campo espiritual, desse crescimento espiritual que os discípulos estavam tendo. Agora, nós vamos então analisar aqui mais um milagre que é o fechamento dessa lição, que está na cura de outro cego, só que agora o cego Bartimeu. Isso está registrado no livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 em diante. E essa é uma história linda, uma história fantástica, você pode acompanhar aí conosco. Então, nesse relato, conta-se a história desse cego, Bartimeu, né? Bartimeu diz que ele era filho de Timeu, né? Porque Bar Jonas, né? Filho de Jonas, né? A palavra Bar é filho, né? E Timeu, filho de Timeu. Mas esse cego Bartimeu, ele estava em algum momento ali que Jesus estava passando por Nazaré, e a multidão, né? E onde Jesus estava era sempre seguido por muita gente, mas o cego se deu conta no seu íntimo de que Jesus estava passando ali. E o registro bíblico, Marcos 10, 47, acompanha aí. Diz assim, ó: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Uau, gente. Eu não vou nem me tentar a entrar tão profundamente aqui, porque senão essa daqui a gente ficaria outra lição para falar dessa história aqui. Essa declaração é uma declaração muito profunda. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu vou já pedir para o Maico aqui dar o seu apontamento sobre isso e suas considerações finais, e o Djalma também, assim como fizemos, e a gente faz o nosso fechamento, tá bom? Então, Maico, nessa história aí do cego Bartimeu, o que a gente pode aprender de ensinamento nessa história? Tem um texto aqui na lição mesmo que fala assim, ó: mantendo o tema da revelação e do segredo presente no Evangelho de Marcos,
a multidão assumiu o papel de quem pedia silêncio enquanto tentava, sem sucesso, acalmar o mendigo barulhento. Eu li esse texto para no final aqui, está escrito mais ou menos igual. As duas histórias ilustram que o discipulado consiste em ver o mundo e a realidade com novos olhos. Às vezes, não claramente no início, mas sempre seguindo Jesus no caminho. O que eu digo para você que está em casa é, muitas vezes você, como discípulo de Jesus, assim como eu, o pastor, o Djalma, nós vamos tentar e as pessoas vão tentar nos calar. Elas vão falar para a gente ficar em silêncio. Um tempo atrás aconteceu algo muito chocante. E eu falei, poxa, por que acontece isso no nosso meio? Fiquei pensando, eu estava convidando uma pessoa para ir na igreja e a pessoa falou, não, hoje não e tal. E aí eu continuei com aquela insistência, insistindo. E uma certa pessoa pegou e falou assim, Maico, fique tranquilo, quando Deus tocar no coração dela, ela vai. Então a pessoa pedindo para mim ficar tranquilo, ficar em silêncio. E a gente como cristão não. A gente está vivendo as últimas horas, está acabando o segundo tempo. Estamos no acréscimo já. Então a gente como cristão, o meu apelo para você que está assistindo nós aí de casa, é que você não abandone a sua fé. É que você persista, é que você não deixe que as pessoas peçam para você ficar em silêncio e você fique. Que você pregue, que você grite, se possível, para todas as pessoas. Esse é o meu apelo para que você, nessa manhã, tome a sua decisão. Legal, Maico, obrigado. Djalma, ainda na história do cego Bartimeu, a expressão que ele usa, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ela tem algumas implicações interessantes, principalmente na época. O povo judeu esperava esse descendente de Davi. Claro, eles achavam que era algo que o reino ia ser instituído ali. A gente já sabe que não. Mas a história termina dizendo o seguinte, que Jesus realmente curou o cego, Jesus fez um milagre na vida dele, porque Jesus pede para chamar, né? Quando tentaram segurar ele aí, que ele gritou mesmo, né, para valer, né? Ué, irmãos, veja bem, queridos, ó, eu vou assim dizer para vocês, ó, nenhum grito, e eu não quero ser paradoxo aqui, mas nenhum grito, ainda que seja oculto. Que negócio, hein? Já pensou você gritar ocultamente? E tem muito disso. Sim. Tem muita gente gritando e você não vê. As aparências enganam, gente. Você vê a gente aqui, tudo bem vestido, de terno, vocês acham que está tudo bem. Mas só quando coloca a cabeça no travesseiro é que você vê os gritos ocultos. Mas uma coisa eu gostaria de te dizer. Nenhum grito que sai do nosso ser, Deus fecha os seus olhos ou tampa os seus ouvidos. Não. Existe um Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que toda vez que é clamado, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele entra com providência na tua vida para poder te amparar e fazer com que você sinta os braços de Jesus. E a história desse cego, depois que ele foi curado, diz assim que ele seguiu Jesus pelo caminho. Amém. O primeiro cego precisou de 2 toques para poder mostrar que a visão era revelada de uma maneira mais clara, precisava de mais tempo. O outro cego foi curado e ele passou a seguir Jesus. Isso mostra que Jesus mostrou assim, bom, primeiro vocês precisavam de ter uma visão mais ampla. Agora a visão já tem, já foi revelado. Sim. Agora vocês podem me seguir, não é? Sim, exatamente. Você vê aqui que o conceito aqui que tinha, né, era relativo a trono, a isso, aquilo, outro, e o outro conceito está aqui, olha, é a ideia de que esse personagem realizaria expulsões, né? milagres e tudo. E eu vejo o Bartimeu entendendo esse quadro aqui. Ele entendeu melhor do que muitos outros da época. Por mais que ele não tenha conseguido andar com Jesus antes, mas ele ouviu as histórias de Jesus. Meu amigo, Jesus está passando à sua frente também. E o que você está dizendo para ele? Você está com vergonha de gritar? Você está com vergonha de pedir socorro? Como o pastor bem disse hoje, agora aqui nesse momento, não existe grito de socorro, até mesmo escondido, que Jesus não consiga ouvir. Mas ele está fazendo um outro chamado para você, vem e segue-me. Bartimeu não precisou nem ele falar, vem e segue-me, ele simplesmente passou a seguir. Simplesmente passou a seguir. É interessante que na cura do outro cego, ele se vai. Tá? Se você pegar lá o texto, Jesus diz para ele, ó, você pode ir, só não entra na aldeia. Tinha alguma coisa errada naquela aldeia lá, sabe? E ele diz o quê? Ó, só não entra na aldeia, pode ir. Mas agora você pega aqui o Bartimeu ele o segue. E aqui não fala que Jesus o chamou. Ele já entendeu o chamado de Jesus ao ser operado o milagre nele. A mesma coisa Jesus está disposto a fazer com você.
Ele quer operar um milagre na sua vida e quer que você seja seguidor de Jesus. Não é para você ser seguidor de religião, seguidor de pastor, seguidor disso e aquilo outro. É para você ser seguidor de quem? De Jesus. Ele está te chamando para ser livre juntamente com ele. Top, gente. Assim, aproveitamos aqui bem os ensinos de Jesus, parte 2. Que a palavra de Deus, que ela é rica, continue abençoando sua vida e que nós todos aqui aprendamos realmente quem é Jesus. Amém. Jesus tinha uma forma diferenciada de lidar e tratar com as pessoas. E ele tem uma forma diferenciada de lidar e tratar comigo e contigo. Amém. Assim, de forma pessoal, Jesus sabe dos nossos dilemas e é como se ele carregasse no colo e, ao mesmo tempo, estendesse a sua mão poderosa para nos levantar e colocar-nos no caminho. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Foi legal estar com essa turma aqui mais uma vez. Grande abraço aí, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe. Amém.